Nesta manhã, eu gostaria de dar aqui algumas formas de vitória para a vida espiritual. Muitos irmãos querem vencer na vida espiritual e alguns acham que participando de certas campanhas e até pagando, vai conseguir vencer na vida espiritual. Entretanto, a Bíblia nos ensina algo um tanto diferente, um caminho mais excelente, um caminho mais prudente. E entre as formas para nós termos uma vida espiritual abençoada e de vitória, a primeira delas está em Josué 1:8, que diz assim: não se aparte da boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, primeira dica de vitória, meu irmão, você que quer vencer na sua vida diária, na sua vida cristã, o segredo está na palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. E muitos não têm esse conhecimento da palavra do Senhor. Não tem outro caminho. O caminho está na palavra de Deus. Você precisa dedicar-se à leitura bíblica, dedicar-se ao conhecimento bíblico, porque é nesse conhecimento que está toda a verdade de Deus. E é nesse conhecimento que você vai conhecer o que Deus tem para a tua vida. A Bíblia é o manual do fabricante. Quando você compra um carro na agência, vem o manual do carro. Quando você compra um aparelho na loja, vem o manual do aparelho. Muitas pessoas, naquela ânsia de ligar o aparelho, não lê o manual primeiro, vai lá e liga, e acaba queimando o aparelho. Quer dizer, todo aquele transtorno, tem que ir na loja, mandar para assistência técnica. Tudo por quê? Tudo porque a pessoa não teve o capricho, o zelo de ler o manual do fabricante. O homem tem o manual do fabricante. O manual do fabricante é a palavra de Deus. É nela que nós encontramos subsídios para nós podermos ter uma vida na presença de Deus agradável, saudável, abençoada. Então, meu querido, faça da leitura da Bíblia algo precioso na sua vida, algo diário da sua vida, porque você terá vitória espiritual. Uma outra dica para você ter vitória e ser sempre abençoado está em 1 Tessalonicenses 5,17. Paulo diz assim: orai sem cessar. Ou seja, faça da oração um hábito na sua vida. Lá em casa, minha esposa, minha filha e eu, nós oramos juntos toda manhã. É uma oração rápida, mas é toda manhã. Família unida orando. Além das nossas orações individuais. Mas há uma necessidade de oração. Olha, é lamentável porque a gente vai nas igrejas hoje em dia e quais são as duas reuniões da igreja menos frequentadas? A primeira é a escola bíblica dominical e depois o culto de oração. Justamente as duas reuniões mais importantes da igreja. Mais importantes por quê? Na EBD você aprende da palavra de Deus. Na reunião de oração você fala com Deus. Então é muito importante nós estarmos sempre em oração. Bíblia e oração, vitamina BO, é uma vitamina que não falha. Nós precisamos estar sempre nesse mesmo propósito. Terceira dica para você ser um vencedor na vida, para você ser uma pessoa feliz, está em João 4,23, quando Jesus encontra com a mulher samaritana e ele fala: mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus está procurando adoradores. Deus não está procurando religiosos. Deus está procurando pessoas que se derramem de coração. É isso que Jesus está falando aqui em João 4,23. E nós precisamos, irmãos, adorar a Deus. Eu às vezes fico vendo no culto, né? A gente é pastor, senta no púlpito às vezes, e fica vendo assim alguns irmãos parecendo a mulher de Ló, aquela estátua de sal, paralisada, sem se envolver com o culto, sem se envolver com a adoração. Mas quando você estiver na casa de Deus, meu irmão, desliga o celular, desliga a mente e foca em Deus, porque Deus quer a sua adoração.
E a adoração vai encher a tua vida de graça, a adoração vai calibrar a tua vida espiritual, vai te dar virtudes e vai trazer para você a bênção de Deus. Uma outra dica muito importante para você ter uma vida de vitória é: não fique longe da igreja. Hebreus 10, 25 está dizendo: não deixando de congregar, ou não deixando a nossa congregação. Numa época de desigrejados, né? Outro dia um irmão falou assim para mim: ah, pastor, eu estou assistindo o culto pela internet. Meu Deus do céu, nada contra a internet, nós estamos usando a internet nesse momento, nós estamos usando, no CACP ele usa muito a internet, o CACP recebe 1 milhão de acessos, glória a Deus pela internet, mas culto não é pela internet. Culto é a comunhão da igreja, é a congregação da igreja. E nós precisamos estar juntos, ter prazer na igreja. Porque, irmãos, a igreja é projeto de Deus. Em Mateus 16, 18, Jesus disse que veio edificar uma igreja, construir uma igreja. Nós vivemos aí a época dos desigrejados. Eu não preciso ir na igreja. Como não? Sem exercer a comunhão, exercer a piedade, exercer a paciência, exercer a tolerância, você não é cristão. E aonde você faz isso? Na igreja. Lugar bom para exercer a paciência na igreja. O lugar onde tem jeito de você exercer a paciência melhor do que na igreja não existe. Então, a igreja é importante. Se envolva com os trabalhos da igreja, se envolva com as atividades da igreja, porque a igreja é muito preciosa para Deus. Uma quinta dica para você ter uma vida espiritual abençoada está no Salmo 133. Olha que salmo precioso. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Olha só o que isso resulta na tua vida cristã. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão. Esse óleo precioso aqui sobre a cabeça é unção, é graça espiritual. Aí ele continua dizendo: é como orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção para a vida para sempre. A bênção e a vida para sempre. Ou seja, aqui é bênção física, bênção material. Então, a comunhão entre os irmãos gera bênção espiritual e bênção física. Gera coisas boas para a tua vida. E é importante nós termos comunhão. Sem comunhão, nós somos uma brasa fora do braseiro. E sendo uma brasa fora do braseiro, vamos apagar, vamos ficar frios. Por isso, concomitantemente com a ideia da igreja, a comunhão é imprescindível para manter a vida espiritual em dias. Agora aqui, uma sexta dica muito importante, está em Hebreus 13, 7 e 17, que diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Obedecei os vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Olha, gente, obediência espiritual ao anjo da igreja, ao pastor. Hoje em dia, nós estamos aí vendo um caos no meio cristão e também evangélico, porque muitas vezes não há submissão pastoral. Você tem que se submeter. O profeta Samuel disse claramente, está lá em Samuel, que o pecado de rebelião é pecado de feitiçaria. Rebelar-se contra a autoridade instituída por Deus é um pecado de feitiçaria. E nós temos muitos crentes nas igrejas hoje que são feiticeiros, porque vivem em rebelião contra a autoridade instituída. Isso não faz bem para a tua vida espiritual. Se você quer ser uma pessoa abençoada, seja submisso, seja ovelha, porque se você não for ovelha, você não vai crescer espiritualmente. Eu até, acho que outro dia me mandaram um vídeo, não sei nem se foi o pastor Rinaldo Filho que mandou para mim. O indivíduo está lá pastoreando as ovelhas, tem um bode lá no meio, né? E ele vai atravessar a rua, o bode dá uma chifrada nele, ele vai levantar o bode, dá outra chifrada nele. Não sei se vocês viram esse vídeo, né? Então, esses bodes que vivem chifrando, dando cabeçada, eles atrapalham a condução do rebanho e atrapalham a vida espiritual da igreja e também o pastor.
Então isso não traz crescimento espiritual a toda a comunidade, não só a vida dele. Então, meu irmão, sai dessa vida, seja ovelha, seja submisso, para que Deus te abençoe grandemente a sua vida. Olha, uma outra questão muito importante está em 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Não faça da secularidade a sua prioridade. O que é isso, pastor João Flávio? Simples. Tem muito irmão que no dia do culto de oração, se tem jogo na televisão, ele não pode ir. Nosso culto lá de oração na igreja é de quarta-feira. Outro dia eu perguntei para o irmão, você não veio orar, irmão? O que aconteceu? Ah, pastor, eu sou fiel. Eu falei, sou fiel. Mas você não veio no culto de oração? Não, pastor, é que eu torço para o Corinthians. Ele ia jogar na quarta-feira. Eu falei, meu Deus do céu, irmão, você não é fiel. Você pode ser fiel ao Corinthians, mas não é fiel a Jesus. Trocou o culto de oração pelo jogo de futebol. Nada contra o jogo de futebol, né? Embora eu não gosto muito de jogo de futebol do Corinthians, mas tudo bem, nada contra, né? Mas, puxa vida, eu vou trocar um culto de oração por um jogo na televisão? O que é isso? É pecado assistir jogo de bola? Não, não é. Tem alguns irmãos que falam que é pecado, né? Porque Jesus falou para a bola, né? Não, não é pecado assistir um jogo de futebol. Aqui em Santos, os irmãos são santistas, né? Não tem problema, não tem problema. Não estou falando que é pecado, mas puxa vida, o jogo de bola, as demais coisas seculares desse mundo são secundárias. A prioridade são as coisas espirituais. Então aprenda a colocar prioridade na sua vida para que a espiritualidade reine no seu coração. Parece brincadeira isso, mas é muito sério, porque você vai abrindo a porta do teu coração para essas pequenas coisas e quando você observa, a sua vida está totalmente dominada por estas questões. E aí o que acontece? Você acaba se secularizando, se tornando uma pessoa fria, se tornando uma pessoa calculista e quando vê você está sentando no último banco da igreja e aí você está fora. E aí você está apostatando da fé. Por isso, tome cuidado com a sua vida espiritual, tenha zelo para com as coisas de Deus. E isso nós vamos encontrar também mais um passo aqui para a sua vida espiritual, o 8º passo para a sua vida espiritual. Conectividade com as atividades da igreja. O Salmo 84 diz assim, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde põe os seus filhos, até mesmo nos altares do Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Então, bem-aventurado aqueles que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente, diz o Salmo 84. Então, meu irmão, leve sua família a ter, digamos assim, conectividade com as atividades da igreja. Envolva o seu marido lá com um grupo de varões, envolva a sua esposa com um grupo de senhoras, envolva os seus filhos com a mocidade da igreja, envolva a sua família com a igreja. Meu irmão, é muito importante que a sua vida esteja envolvida com as atividades da igreja, para que haja crescimento espiritual. Uma outra coisa muito importante está em Mateus 18, 21 e 22, que diz assim, Pedro pergunta para Jesus, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão e eu perdoarei? Até 7? E Jesus responde, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Olha, irmão, para nós vivermos em comunhão é importante liberar perdão. E já foi comprovado cientificamente, está aqui o pastor Filho, que é médico, nós muitas vezes causamos no interior do nosso corpo físico nódulos, cânceres, porque muitas vezes deixa ali a mágoa, a amargura atrapalhar a tua vida. E isso Jesus nos ensinou a liberar perdão. Libera perdão porque é uma coisa muito importante para o teu crescimento espiritual. Libera perdão. Mas pastor, a minha sogra, o meu sogro, o meu patrão fez isso contra mim. Pois é, eu sei que você está certo, mas a Bíblia nos ensina a perdoar sempre,
para que haja amadurecimento espiritual na nossa vida. Uma outra questão muito importante está em Provérbios, capítulo 6, versículo 19. E aqui é um conselho muito importante. Diz o texto bíblico: a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Olha, é muito importante, irmão, você viver em comunhão, ter uma vida espiritual em comunhão. Porque tem irmãos, tem pessoas que vivem sempre querendo falar, criticar, amaldiçoar, bocas que não são produtivas. Deus quer que da tua boca saia coisas produtivas, saia bênçãos. Deus quer fazer de você um manancial. Deus quer fazer da tua boca um celeiro de bênçãos. Sabe, aquela árvore frondosa, gostosa, aquela pessoa agradável que quando chega perto de você está falando coisas boas. Então, meu irmão, para que haja aquele crescimento espiritual na sua vida, amadurecimento espiritual na sua vida, você precisa ser uma testemunha de Jesus, ser uma pessoa que pense em tudo que é elevado, em tudo que é puro, em tudo que é santo. Tem irmãs que eu já vi acontecer isso, né? O marido está lá fazendo uma hora extra. Às vezes o marido, pastor Edson Miranda, pastor Filho, está lá trabalhando porque quer no final do mês comprar um presentinho para a esposa. E ele resolve fazer umas horas extras. Aí ele atrasa para chegar em casa. Quando ele chega em casa atrasado, a mulher fala: onde é que você estava? Ela começa a pensar no negativo. Ela podia chegar no marido e falar: oi amor, o que aconteceu que você chegou atrasado? Oh meu bem, eu estava trabalhando, fazendo umas horas extras, não deu tempo de te avisar porque o patrão não me deu fôlego e eu tive que já sair do meu horário e já começar um outro turno. Então está pensando coisas boas, porque muitas vezes a mente está conectada a coisas negativas, a mente está conectada ao mal, não há amadurecimento espiritual. E é impressionante, irmãos, anote esse dado que eu vou te dar, é científico. Está nos livros do Dr. Augusto Cury, que é um psiquiatra evangélico, e ele viu isso, é científico. 90% das nossas preocupações são vãs. Olha só, 90%. Quer dizer, você ficou o tempo todo pensando coisas negativas, né? Coisas que atraem a falta de fé, a falta de coragem, e a Bíblia diz que nós devemos estar com o pensamento ligado em Deus. Ora, se eu confio em Deus, como é que eu deixo a minha mente negativar-se a esse ponto de eu pensar mal do meu filho, de eu pensar mal da minha esposa, de eu pensar mal do meu marido, de eu pensar mal do meu irmão, de eu pensar mal do meu pastor, de eu pensar mal do meu parente? Então, a Bíblia diz que, Filipenses 4,6, nós devemos pensar no que é puro, no que é santo, no que é elevado, no que é produtivo. Então, meu irmão, eu aqui dei apenas alguns conselhos para você ter uma vida espiritual abençoada, para você ter uma vida espiritual na presença de Deus, para você ter uma vida espiritual que atraia a graça de Deus para você, porque isso tudo é bíblico. Cada conceito que eu dei aqui nesta manhã, eu dei para que você entendesse que são princípios bíblicos que vão fazer da tua vida uma vida abençoada. Então, meu querido, não permita que o inimigo tire de você esse privilégio de crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você preserve a tua vida, porque a tua vida espiritual é como um canteiro de flores. Tem que regar, tem que adubar, tem que cercar, e a flor é muito delicada. Ela, qualquer coisa, atrapalha a sua desenvoltura. Então você tem uma vida espiritual, você precisa cuidar da tua vida espiritual, você precisa zelar da tua vida espiritual, porque, irmão e irmã, eu acredito que a qualquer momento a trombeta tocará, Jesus voltará e a igreja será levada para os céus. Eu acredito porque isso é uma coisa que o cristão, esse é um sentimento que o cristão tem que ter no seu coração. Ele tem que estar esperando a volta de Jesus todos os momentos e todos os dias, porque a qualquer momento Jesus voltará. Que você possa crescer na graça e no conhecimento e que a tua vida espiritual possa ser aprimorada. Vamos orar e
abençoar a sua vida nesse momento. Chegue perto do rádio, vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor. Querido Deus, em primeiro lugar eu te agradeço, ó Pai, pelo privilégio de estarmos aqui nesta rádio, abençoando os nossos amados ouvintes. Nós te agradecemos, ó Deus, pelos conselhos bíblicos que a tua palavra nos concede. Ó Deus, e nós pedimos, ó Pai, que através dessa palavra, dessas dicas, desses conselhos, ó Deus, nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Que o Senhor possa trabalhar a nossa vida cristã, que o Senhor possa trabalhar o nosso viver como igreja e que o Senhor possa tratar da nossa alma, Deus. Que o Senhor possa cuidar de nós e que nós também façamos a nossa parte, ó Deus, porque muitas vezes nós deixamos as raposinhas fazerem ninhos no canteiro da nossa vida espiritual, mas que nesta manhã, em nome de Jesus, nós possamos seguir essas dicas práticas, bíblicas, para que nós cresçamos na graça e no conhecimento. Ó Deus, abençoe esse meu amado ouvinte, essa minha amada ouvinte, e que ele possa, ó Deus amado, pegar firme com a sua igreja, pegar firme com a sua vida espiritual, e que ele possa, Senhor, trabalhar para o teu reino, porque a qualquer momento a trombeta tocará, o Senhor voltará e a igreja subirá. Que nós possamos viver esta vida cristã no amor de Cristo, em nome de Jesus.